E aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar e hoje para falar sobre mercado, mas não necessariamente nomes específicos, tá? Espero que vocês já entendam isso. Até porque até começaram a surgir nomes hoje, né? Nessa quinta-feira, aliás. Ou talvez tenha até sido ontem e eu só vi hoje, mas enfim, a gente debateu até na live do trio desta quinta de manhã. Então, a gente vai falar sobre esses nomes certamente, mas eu acho que é tudo muito inicial ainda, então, enfim, por isso que eu tô deixando um pouquinho de lado ainda. Mas hoje eu queria fazer um vídeo que eu estava planejando fazer até mais cedo dessa semana, acabei esperando um pouquinho, que é posições que eu acho que o Santos precisa contratar para o ano que vem. E depois eu até tenho um vídeo para fazer em cima disso também, que é mais sobre o perfil dessas contratações. Mas vou explicar mais para frente. E até nesse vídeo vou trazer um corte do vídeo do meu amigo Lucas Mussetti, lá do canal dele, em que ele postou, curiosamente hoje também, meio-dia, sobre as posições que o Santos quer ir atrás. E assim, curiosamente, pelo menos no meu entendimento, claro, eu posso estar errado, e a diretoria também, eu acho que a diretoria tá bem na análise ali do elenco. Tipo, olhou as carências e falou, ah, é isso. Eu só inverteria a ordem, mas enfim, vou falar já já. Antes, eu só peço para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, porque isso é de graça e ajuda bastante a gente. Não esquece de fazer isso. E se quiser se tornar membro também, isso ajuda ainda mais o canal, além de te dar alguns benefícios, como acessos antecipados e exclusivos a outros conteúdos, tá bom? Mas vamos lá. Primeiro, acho que antes de eu falar, eu vou colocar aqui o vídeo do Mussetti, enquanto vocês veem as posições quais são, e daqui a pouco eu volto. Posições que o Santos sabe que vai buscar no mercado. Uma, volante. É um volante de características diferentes do que o Santos tem hoje. A ideia é contratar um meio-campista mais camisa 8 do que camisa 5 e que tenha imposição física. Um cara capaz de marcar alto, de pisar na área. Outra posição, ponta, preferencialmente pela esquerda, já que o Santos está vendendo o Guilherme ao Houston Dynamo da MLS. Outra posição é a de centroavante e esse nome está definido, que é o Gabigol. É o único nome que até o momento eu tenho confirmado que o Santos tem interesse em um início de negociação. Acho que a diretoria acertou, hein? Como eu falei, eu posso estar errado, e a diretoria também, mas eu acho que são posições que realmente o Santos é carente sim, tá? Vamos lá, uma por uma. Uma por uma que eu digo de todas do elenco, tá? Não só essas citadas. Foram citadas volante, mas com características de mais força, né? Velocidade, um cara mais físico, né? Do que um cara mais de bola no pé, digamos assim, um jogador que consiga chegar até a área e voltar, o famoso box to box, né? Ponta esquerda, já contando com a saída do Guilherme. Inclusive eu fiz um vídeo ontem sobre a provável saída dele. Quando ele for vendido de fato, a gente faz outro vídeo aqui, mas se você não viu, fiz alguns comentários lá. E a última é centroavante, né? Eu inverteria a ordem e vou explicar o porquê. Mas aí, enquanto eu falo, eu vou passando pelo elenco aqui e vou mostrar o press kit para vocês, né? O material que a gente recebe do elenco e vou mostrando para vocês. Goleiros, se mantiver o brasão, eu acho bem justo ficar com os que estão aí. O Gabriel Brazão como titular, é claro. O Diógenes como reserva ainda teve uma amostragem muito pequena, né? Mas quando entrou foi bem contra o Atlético Mineiro. Nos amistosos até, né? Contra Red Bull Leipzig e Coritiba. Ele entrou bem também, mas falando só em jogos oficiais, entrou bem contra o Atlético Mineiro esse ano, contra o Ituano na Série B ano passado. Apesar de ser um nível de jogo bem abaixo, né? Mas, enfim, ele entrou bem esse ano contra o Galo. Tem o João Fernandes, que subiu do Sub-20 já no começo desse ano. O João, eu acho que é um goleiro que não tem tanta qualidade técnica para ser goleiro do Santos. E o João Pedro, não confundir João Fernandes com o João Pedro. O João Pedro é do Sub-17, que estava no Mundial Sub-17 com a seleção. O João é um prospecto com teto aí muito alto, vai ser um grande goleiro, mas é muito jovem ainda. Eu não colocaria ele como reserva imediato nem nada. Deixaria ele profissional. Até levaria um jogo ou outro para o banco, tá? No Paulista, de repente. Não sei se ele vai jogar a Copinha também, pode ser que jogue. A gente vai falar sobre a Copinha aqui nos próximos dias, já. Material bem legal para vocês também. E vai ter o Rodrigo Falcão, que vai estourar a idade. O Falcão completa 21, né, em 2026, completa 21 anos. E aí ele ainda pode disputar a Copinha, imagino que vai disputar, e depois suba pro profissional. Acho que é um goleiro, por exemplo, melhor que o João Fernandes até. Pode competir por essa vaga de reserva. O titular, indiscutivelmente, é o Brazão, né? Passando para zagueiros.
essa eu acho que o Santos poderia trazer sim uma peça, seria interessante até trazer uma peça. E os zagueiros atuais são João Basso, Adonis Frias, Alexis Duarte, Luan Pérez, Luizão e Zé Ivaldo. Além dos meninos da base que não estão aí, que passaram pelo profissional em algum momento esse ano, jogaram no próprio amistoso contra o Leipzig, mas não estrearam no profissional. Foram até para jogos no banco, né? Que são o João Alencar e o João Ananias. Dois ótimos zagueiros, dois bons zagueiros mesmo, que de repente poderiam também ir para o banco, jogar um jogo ou outro no Paulista, mas acho que vão disputar a Copinha, até porque os dois estão no primeiro ano, fizeram o primeiro ano de sub-20 nesse 2025, ano que vem completam 19 ainda. Mas eu, se pudesse, buscaria um zagueiro para chegar e jogar, um zagueiro com a qualidade para chegar e ser titular, em que pese que Adonis Frias e Zé Ivaldo terminaram a temporada bem, para ser bem justo, né? Eu acho que o Alexis Duarte também, com uma pré-temporada, uma adaptação maior, pode render mais. E o Luan Pérez é aquilo, né? O Luan, para mim, teve bons momentos esse ano. Eu não acho que o Luan teve um ano horrível, mas ele também teve momentos bem ruins. Então, tanto que perde a vaga, né, pro Zé Ivaldo no final. Então, não sei, mas acho que precisaria também ter uma regularidade maior o Luan pra gente poder saber se conta com ele ou não. Luizão e Basso, eu acho que o Basso não tem condição de jogar no Santos, tecnicamente falando mesmo. E o Luizão, uma aposta que não rolou, né? Pelo menos até agora não rolou. Não sei se o Santos vai prestar ou não, mas acho que o panorama da zaga seria aí. Eu buscaria um zagueiro, mas eu não acho que é tão urgente quanto as outras posições. Passo pela lateral direita, Mike, Igor Vinícius e Sherman. Eu já falei aqui várias vezes, desde o jogo contra o Inter, para mim o Mike simplesmente não pode mais usar a camisa do Santos, não tem a menor condição. O Mike tem um bom jogo pelo Santos, que é contra o Juventude no Morumbi, no primeiro turno do campeonato. Eu de verdade vi, depois disso, tenho dificuldades em achar bons momentos do Mike. Então, para mim simplesmente não rola. E aí você tem o Igor Vinícius, que é um lateral que terminou o ano muito bem, mas também é um cara que tem ali suas limitações. O Sherman, eu imagino que não vão contar com ele, não contaram até agora, não me parece ser o caso. Então, se desse para buscar um lateral direito, também buscaria. É preocupante. Essa é uma que eu coloco ali também na lista dos alertas, né? Lateral esquerda, Souza, Escobar e Vinícius Lira. Imaginando o Souza ficando, para mim é o meu titular absoluto, de longe, incontestável. Acho que o Escobar pode fazer ali o papel de reserva em alguns momentos, alternando com o Vinícius Lira. Para mim, o Lira já poderia, deve disputar a Copinha também, mas já poderia ir para o banco em um jogo ou outro, igual ele terminou o Brasileirão ainda, né? Já que o Escobar estava machucado. Acho que é um jogador de muito potencial. Se a gente imaginar o Souza sendo vendido, aí eu já fico com o pé atrás, porque o Lira é muito novo, o Escobar para mim tem um teto muito claro, e aí eu não acho que a gente pode contar assim uma lateral esquerda para o ano inteiro, só os dois, se o Souza for vendido. E aí a gente chega nos volantes, a primeira posição que, como o Mussetti adiantou, a diretoria do Santos pensa em contratar, e eu acho que com razão, porque vamos contar aqui, Zé Rafael, Schmidt, Rincon, Arão, Ian, que nunca jogou. Eu acho, e aí eu já falei várias vezes, pode ser um achismo meu, pode ser que eu esteja errado, eu acho que o Vojvoda enxerga o Bom Tempo como meio campista, meia para frente, não como um volante. Assim como o Vitor Hugo, que também ainda está emprestado até o meio do ano. Acho que ele enxerga um terceiro homem de meio de campo, quase um meia, não um volante mesmo. Tanto que a preferência sempre foi Arão Schmidt e Zé, e eles depois. Quando entraram mais à frente. O Vitor Hugo até teve um momento ou outro de ser o terceiro volante ali, né? Tipo contra o Atlético Mineiro. A gente joga uma trinca de volantes e ele é o cara pela direita. Então acho que o Vojvoda enxerga mais assim. Mas eu entendo muito bem a contratação de um cara mais físico, porque Schmidt, o próprio Arão, o próprio Zé são jogadores de mais bola no pé. O Zé até é mais combativo, mas pode jogar uma faixa um pouquinho mais avançada do campo. Mas um cara que tivesse mais essa saúde, né, de correr o campo inteiro, digamos assim. Eu acho que faz muito sentido, faz total sentido esse diagnóstico. Então eu também iria atrás de um volante. Acho que leu bem o Santos. Meias. Tem Neymar, tem Roleiser, se você contar o Barreal, apesar de ele jogar aberto pela direita, pode ser esse meia. Eu imaginaria aí o Bom Tempo e o Vitor Hugo. Então, acho que essa posição a gente passa muito bem servidos. Atacantes, a gente terminou o ano. Atacantes eu vou colocar no geral, tá? Pontas e centroavantes, vou deixar aí a imagem do press kit já direta. Guilherme, Cabageiro, Tassiano, Barreal, Lautaro Dias, Bilal Brahimi, Tiquinho Soares, Robinho Júnior e Andrei Quintino.
A gente ainda tem na base o Matheus Xavier, que em um momento ou outro atuou esse ano. Quem mais que eu posso estar esquecendo? O Felipe Laurindo e o Enzo Boer vão estourar a idade. Não sei o que o Santos vai fazer com eles, se vão subir ou não, mas vão estourar a idade sub-20 também pós-copinha. Imagino que joguem a copinha e depois o Santos tem que decidir o que vai fazer. Ainda tem o Rafael Freitas, que está voltando de lesão de LCA, também é um atacante que pode jogar aberto ou pode fazer o papel de centroavante. Mas, enfim, então vou deixar eles nesse. Vou citar aqui, né? Melhor dizendo. Enfim. E aí entram as duas posições que o Santos quer contratar: ponta esquerda e centroavante. Que eu concordo também. Eu acho que ponta esquerda a gente já precisava de um cara mais confiável, mesmo se o Guilherme ficasse. Com a saída do Guilherme, então precisaria buscar outro, porque não acho que o Cabageiro vai ser esse cara. Acho até que pode ser uma opção. Por exemplo, entre Cabageiro e Ibrahim, eu acho que o Cabageiro já entregou bem mais e pode entregar bem mais. Falando do elenco atual aí, se o Guilherme realmente sair, né, como é provável, terminou aí o ano no press kit, a gente tem uma peça a menos. Não acho que o Andrei seja esse jogador. Acho que o Matheus Xavier pode subir e ter um tempinho ali, mas não sei se já daria uma titularidade para ele assim de cara também. Então era bom ter realmente um ponto esquerda com a qualidade de atacar espaço, que faça gols também, né, de preferência. Acho que a leitura do Santos nesse caso foi muito interessante. Mas a de centroavante para mim é a principal. A minha prioridade seria meio que invertida em relação ao Santos. Eu não sei se o Lucas gravou na ordem que o Santos quer, né? Volante, ponto esquerda e centroavante. Mas a minha seria centroavante, ponta esquerda e volante. E aí, como eu falei, lateral direito e zagueiro também entraria aí nesse meio. Mas com o zagueiro um pouquinho mais atrás, eu acho. Lateral direito talvez mais à frente. Porque centroavante a gente não teve nenhum confiável esse ano. Simplesmente não teve. O Lautaro, para mim, tecnicamente, apesar de ele entregar outras coisas, né? Marca pressão, corre pra caramba, ajuda, mas é um cara que tem extremas dificuldades técnicas com a bola no pé mesmo. Eu já falei aqui em outro vídeo. Eu acho que muitas vezes ele tem dificuldade de entender o que os companheiros querem. Tipo, o Neymar tá com a bola, o Rolês, às vezes o próprio Barreal, querem dar um passe, fazem um tipo de movimentação, ele faz outra. Então ele lê muito mal o jogo também. Acho que isso me incomoda mais até. O Tiquinho Soares eu já acho que não tem condições físicas mesmo de jogar em alto nível. O Tassiano acho que vai acabar ficando ainda, pelo contrato longo dele também, e o último jogo salvador, né? Mas acho que vai acabar tendo aí mais oportunidades, mas de fato precisa de um centroavante incontestável, um cara que te entregue realmente gols. E eu bati nessa tecla muito aqui esse ano. Se a gente tivesse um centroavante um pouco mais móvel, que fizesse mais gols, um centroavante que te entregasse 10 golzinhos no ano, 10 golzinhos no ano, sendo 7 no brasileiro, a gente tinha terminado bem mais tranquilo esse ano. Tenho certeza, bem mais tranquilo, de repente num 10º lugar, sem ficar brigando até a última rodada contra o rebaixamento. Então acho que o Santos leu bem essas necessidades. Talvez a minha ordem de prioridade seja invertida, mas eu entendo também. Então é isso, basicamente buscaria também essas peças com o adicional aí de lateral direito e zagueiro, com o lateral direito sendo o principal. Enfim, o que você acha? Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima, pessoal. Valeu!